Bom dia, aqui é Henrique Guilherme do programa O Patriota. Eu vou falar nesse vídeo sobre o Foro de São Paulo, vou falar em 5 minutos o que é o Foro de São Paulo. Para entender o Foro de São Paulo, os senhores precisam entender o que estava acontecendo em 1990. Muitas pessoas já sabem, em 1989, o Muro de Berlim e a Cortina de Ferro começam a cair. Uma série de países que até então estavam ali sob o jugo da União Soviética, eles começam a querer mais liberdade, mais representatividade, apesar de ter populações que foram educadas com o socialismo, elas queriam mais representação, e eles estavam ali num problema econômico gravíssimo, porque o socialismo não funciona. Eu acho que não preciso explicar muito isso. Socialismo, comunitarianismo, essa porra aqui, a esquerda quer impor hoje, não funciona, não funcionou no passado e vai continuar não funcionando. Então teve esse problema da queda da União Soviética. A União Soviética já não poderia mais sustentar os níveis baixíssimos de desenvolvimento cubanos, nem de outros grupos que queriam impor o comunismo, o socialismo no Brasil, na América Latina, na África, enfim. E a esquerda na América Latina precisou agendar esse problema, e a forma que eles encontraram foi justamente o Foro de São Paulo, criado em 1990 por uma visita do Fidel Castro aqui no Brasil. Ele fez ali uma dobradinha com o PT e acabaram criando essa organização comunista, socialista, que é o Foro de São Paulo. A outra coisa que estava acontecendo é que, tendo em vista esse excesso de países que estavam saindo da Cortina de Ferro, que estavam quebrados, que precisavam ser reconstruídos, os países bem-sucedidos, os países mais desenvolvidos economicamente, mais liberais, mais adeptos do livre mercado, eles criaram uma agenda que esses países precisariam aderir para poder receber alguns financiamentos deles. Se eles não quisessem financiamento externo, era só eles continuarem na política lixo que eles escolheram até então, que eles passariam a escolher. Mas também surgiu essa questão do consenso de Washington, que era uma série de pontos de prudência econômica que esses países precisariam cumprir caso eles quisessem ali uma ajuda mais séria dos países mais desenvolvidos economicamente. E o Foro de São Paulo, ele também serviu para agendar uma guerra ideológica contra esse consenso. Se gerou um mal-estar, tanto em termos de... A esquerda ficou fraca, não tem mais tanto financiamento soviético. Tem financiamento chinês, a gente sabe, mas o financiamento soviético, que sempre foi mais agressivo, ele escasseia, não há mais. E também tem esse lado de explicar a fraqueza do socialismo. Eles não podem deixar o consenso de Washington prevalecer. E tanto é que, por exemplo, muitas pessoas foram persuadidas a acreditar que o Fernando Henrique aderiu ao consenso de Washington, era um neoliberal, mas se a gente for ler o consenso de Washington, ele só adere em 2 pontos e muito timidamente. São 10 pontos o consenso de Washington. O próprio Fernando Henrique acaba aderindo ao Foro de São Paulo. Isso daí é uma coisa engraçada. Outra coisa, o próprio José Serra já sugeria a vinda de médicos cubanos ao Brasil em 1999. Ou seja, e eu estou falando isso aqui não para demonizar o PSDB em detrimento do PT, porque os senhores sabem que eu sou extremamente antipetista, principalmente. Mas é só para mostrar a força que tem ideológica do Foro de São Paulo. Até a esquerda que não está participando, ela se sente propensa a seguir aquela porcaria. E sem contar com outros pecados que o Foro de São Paulo tem, que é, por exemplo, o próprio Partido Comunista Cubano, que matou milhares de pessoas em Cuba, a Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que são partidos que foram criados a partir de grupos guerrilheiros e que mataram pessoas inocentes. E as Farc, hoje em dia, que tem tanta participação nos comentários aqui na América do Sul. Mas então, para não estourar o tempo, eu vou acabar por aqui. Esse é o Foro de São Paulo. Combatam o Foro de São Paulo. Ele não é bom e
assista hoje o Patriota Voz da Resistência, 8 horas da noite. Muito obrigado e até o próximo vídeo.